Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade, para darmos continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. Esses ensinamentos imortalistas, reencarnacionistas, que somente aplicando essas leis divinas nos ensinamentos de Jesus, através das suas parábolas, é que podemos entender o conteúdo, a essência daquilo que ele quis passar para todos nós, para toda a humanidade. E aqui, para nos ajudar nesse entendimento, temos aqui a nossa querida Maria Antônia, como todos já sabem, né? Que muitos acompanham o nosso programa, professora, igualmente a Marilza, professora, estudiosas, como todos nós, né? Somos estudiosos do Evangelho de Jesus, para podermos cada vez mais entendermos aquilo que ele espera de cada um de nós, que nos dizemos cristãos, naturalmente, porque o nosso programa, ele é direcionado, né, para os cristãos como nós. E como sempre, antes de entrarmos diretamente na parábola que estudaremos hoje, nós temos sempre lido uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, que serve logo de início, de preparação, de reflexão, para assim fazermos a nossa prece e, em seguida, entrarmos no estudo da parábola de hoje. Então, a mensagem desta obra é de número 86. Não diga que jamais é pobre. A pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza verdadeira é a falta de compreensão. Todo aquele que compreende a vida, que sabe dizer uma palavra de conforto, que sabe estender a mão compassivo ao que sofre, que sabe distribuir alegria e otimismo, é rico, imensamente rico de bondade, que jamais falta, por mais que você a distribua por milhares de pessoas. Isso é que é verdadeira riqueza espiritual. As pessoas estão ricas Não é verdade? forma, e às vezes residem num pequeno barraquinho. Perfeito. Não é? Então não diga jamais que é pobre. Isso. Então aquele que consegue, né, que já compreende a dor alheia, que é capaz de levar uma palavra, né, de bom ânimo, é rico. Olha só que beleza, né? Então, amigos e irmãos, convido a todos a seguir conosco nesse instante de preparação para a abertura do estudo que faremos da parábola de hoje, orarmos. Irmos a Jesus. E para fazer essa conexão, essa sintonia com Ele, com o Mestre querido, é necessário abrirmos nossos corações, nossas mentes, e assim pedir como realmente somos eternos pedintes, pedintes desse amor, desta luz que é Jesus, deste ser misericordioso e bom, representante aqui neste planeta, deste amor divino. Rogando a Ele e a todos os seus emissários do bem, esses espíritos generosos que nos assistem, que nos auxiliam nesse trabalho de divulgação de sua mensagem. Mas
divulgando-a em sua essência, em sua pureza doutrinária, voltada ao progresso, voltado à elevação do ser, e assim exaltando as virtudes necessárias que precisamos adquirir para alcançarmos e vivermos aquele reino dos céus em nós mesmos. Assim, desse início de programa, mais uma vez, contamos com a inspiração do Mestre querido, dessa espiritualidade amiga e de Deus, nosso Pai Criador, para darmos iniciado o nosso programa de estudo das parábolas do Cristo neste dia de hoje. Assim, que a paz dele, que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, como dissemos já no início, né, da nossa fala, estamos dando continuidade ao estudo das parábolas de Jesus. E hoje temos aqui, para a nossa reflexão, mais uma parábola, que tem o título de Parábola dos Primeiros Lugares. Então vamos ver que Jesus, né, quis passar para nós com esse ensinamento. Essa parábola se encontra em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 e 11. Então vamos a ela. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola. Quando fores por alguém convidado para um casamento, quer dizer, já vimos que Jesus se encontrava numa bodas. Bodas, né, significa casamento. Não te sentes no primeiro lugar, para não suceder que seja por ele convidada uma pessoa mais considerada do que tu, e vindo o que te convidou a ti, e a ele te diga, dá o lugar a este. E então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais para cima. Então isto será para ti uma honra diante de todos os mais convivas, diante de todos os convidados, os outros. Pois todo o que se exalta será humilhado, mas todo o que se humilha será exaltado. Então, repetindo, essa parábola se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 7 e 11. Então, parábola dos primeiros lugares. Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade na convivência com seus, a princípio, discípulos, para passar uma lição sempre de humildade, que é o caso, nós veremos aqui, não é? De perdão, de tolerância, daquele amor extremado que ele exemplificou para todos nós. E então, vemos mais uma vez Jesus, né, convivendo socialmente. É importante a gente também ressaltar que ele se encontrava, não é, numa cerimônia de um casamento, de uma bodas, em que ele observa aquelas pessoas, né, como se hoje ainda as pessoas não se comportassem como há 2000 anos, né, querendo se chegar e ocupar os primeiros lugares dessa festa. E todos eram convidados. Então, Jesus, observando isso, passou esta lição, que não tenha da humildade, não é? Porque ele fala aí sobre os orgulhosos, aqueles que querem se destacar a qualquer custo, né? Aí, na escala social, podemos aqui dizer. Mas
é mais amplo também esse ensinamento. Então, eu vou abrir aqui para as nossas irmãs, aquelas que quiserem já iniciar algum comentário, porque essa obra aqui, também, ó, Aprendizes do Evangelho, posso aqui, do início, ele fala, parábola dos primeiros lugares. Leio aqui um trechinho do comentário e passo para vocês, que aqui ele vai dissecando todos os trechos da parábola, ó. Então, olha só, toda a parábola de Jesus tem um fundamento sobre o comportamento de seus discípulos. Convidado que fora Jesus para uma refeição na casa de um dos príncipes dos fariseus, notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Por isso, ensinou-lhes que deveriam aguardar o convite para se assentarem-se à mesa, não nos primeiros lugares escolhidos. Concluiu o mestre que todo aquele que se exalta será humilhado e todo que se humilha será exaltado. Então vamos pegar isso aí para a gente começar. Então, Juarez, ali ele estava sendo convidado. Não era bem, eu acho que propriamente bodas, mas Não, ali né? Eu falei que... ele foi convidado para uma refeição. Ele foi para a refeição. Como disse aí o... Então, não é para umas bodas. O autor, como disse o autor, Jesus nunca perdeu a oportunidade, nunca perdia a oportunidade de aproveitar para o ensinamento. Sempre usava as coisas corriqueiras, né, do conhecimento de todos, para trazer o ensinamento. Quando ele se refere que estava convidado para uma refeição na casa de alguém, Jesus também se reporta à refeição do Espírito, ao alimento do Espírito. E quantas vezes, onde quer que nós estejamos, nós estamos sempre preparados para chegar e sentar lá na frente. Às vezes isto acontece na nossa casa de fé, na nossa casa religiosa. Ao invés da pessoa chegar e sentar num lugar menos destacado, vai logo lá para frente para ficar mesmo bem destacado. Muitas vezes não. Mas muitas outras vezes é por orgulho, para ficar destacado. E o orgulho, como diz Cairbar, não combina com a humildade que Jesus queria pregar. Quando também Jesus se refere às bodas, aos casamentos, tantas vezes enfocados no seu evangelho, ele também faz uma analogia com o casamento da criatura com as coisas de Deus, com os ensinamentos divinos, né? Com os ensinamentos trazidos por Ele, né? A determinação de Deus. Então, esse casamento da gente, né? De alma, né? Que se casa, se combina, se afiniza com as coisas espirituais, com os ensinamentos que nos fazem bem à alma. Era só para esclarecer a palavra. Depois a gente conversa mais sobre isso. Desses ensinamentos que Jesus sempre traz com muita clareza e que Lucas transcreve, mantendo-se fiel à mensagem de Jesus, nós vamos perceber que há um ensinamento profundo. Não podemos perder de vista que quem é Jesus, né? Senão o governador espiritual do planeta Terra. Jesus. Como não saber se Ele é o pão da vida? Como não saber se Ele é o se sal Ele da é o terra? sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se Ele é a luz do mundo? Ele é a luz do mundo. Então ele vem, né, aproveitando a oportunidade para ressaltar. Jesus, conforme sabemos, quando esse planeta Terra estava sendo formado há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Cristo,
né? Da mais alta hierarquia da escala espiritual. E ele veio, conforme suas próprias palavras, cumprir o que o Pai havia determinado para ele, né? Então, ele veio cumprir o que antes ele já tinha recebido de instrução de Deus, o Pai Criador de tudo, para que aqui dar curso. Então, ele era o governador do planeta Terra, o emissário, a personificação de Deus entre nós aqui na Terra. Por isso que ele falava, se tu me vê, tu vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Como se ele fosse um refletor da vontade divina. Sim, e toda a vida dele, ele reflete o próprio Criador, né? E aí ele poderia ter encarnado, porque Jesus não reencarnou, ele encarnou, né? Aqui. E ele poderia ter escolhido para nascer num dos maiores palácios. Ele poderia ter escolhido um berço de ouro, mas não. Ele escolhe uma família, né? Maria, José, Ana e todo a sua parentela, para que desse a oportunidade e a segurança de que ele precisava para vir aqui cumprir sua missão. E escolheu uma manjedoura, né? Para vir. Manjedoura. Então, tudo que aqui foi feito, conforme está no Gênesis, foi feito por ele. Tudo, as plantas, os animais, né? A espécie humana, foi ele que coordenou, né, o aparecimento aqui. O planeta. Então, ele é o top, né? Ele é o senhor da vinha, ele é o planejador de tudo que nós vemos, né, no planeta. Então, é isso que ele está falando, de tomar os primeiros lugares para... Ele tem o conhecimento, mas ele se reconhece humilde diante da grandeza do Pai. Por isso ele fala, quando fores, ele não está falando em você ir a uma festa e sentar lá na primeira cadeira. Não é isso. Ir no templo espírita ou no templo religioso e sentar lá no primeiro banco. Ele não está se referindo às coisas materiais. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, se você já se revestiu de um conhecimento e que você tem como missão aqui fazer com que esse conhecimento atinja os seus irmãos que ainda não possuem, seja humilde. Deus, o exemplo Seja da humildade, humilde. como ele Deus deu. Para quê? Para que O maior de você todos. não seja chamado à atenção. É igual o que é a humildade e o orgulho. O orgulho é você olhar para a tua trajetória e se sentir senhor de si. Esse é o orgulho. Agora, a humildade é você ver que você já fez uma caminhada, mas que você ainda está diante de um universo infinito, quer dizer, desculpe aí a redundância, né? Mas é isso mesmo. Quer dizer, você ainda está diante de um infinito de possibilidades de um conhecimento. E saber que as leis divinas, ela é infindável. Jesus podia, mas ele se fez humilde. E aí você ressaltou bem, né, para a gente clarear bem os companheiros que nos assistem, é que em todo momento, em todo momento do Evangelho, qualquer passagem, Jesus jamais disse
que era Deus. Jamais disse isso. Ele, é o que você falou, o Pai me enviou, eu vim fazer a vontade de meu pai. E sempre, essas passagens nós encontramos dezenas de vezes. Quando Jesus está então, para a gente não fazer essa confusão. Para a gente completar, desculpe, Juarez, quando ele está lá no Calvário, ele diz, Pai, honra-me com a tua glória, a mesma glória que eu tinha quando eu vim de ti para essa missão aqui, né? Isso. Então, olha a humildade de Jesus. E várias passagens, né? Ele se recolhe no horto das oliveiras para orar. Isso. Não é? Isso. Então ele ora a quem? Faz aquela oração lindíssima ao Pai. Não é isso que está lá? Não é? Pedindo forças para aquele momento, né? Enfim, que ele sabia que o aguardava, porque ele é o co-criador do planeta, não é verdade? Então, veio exemplificar. O que Jesus veio exemplificar? O amor. Esse amor incondicional. Quer dizer, ele lidou com todas as pessoas. Gente de má vida, prostitutas, ladrões, ricos desalmados, reis desalmados, mas amou a todos. É isso quando a gente fala amor incondicional. Porque ele conhece, não é? Sabe o que vai no seu rebanho, conhece as suas ovelhas e o estado evolutivo de cada uma. Então, cada um tem o seu momento de se reencontrar. Agora, essa é a comunhão perfeita, né? Do Filho com o Pai. Jesus representa isso, essa comunhão perfeita. Por isso, confundido com o próprio Deus. Né? Quando ele diz, eu e o Pai somos um, é nesse sentido. É que é uma única comunhão. É uma comunhão perfeita. Não é? E ele veio, sim, nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Veio não só ensinar, exemplificou. Porque apesar do que nós homens fizemos com ele, aqui, ele nos perdoou a todos. Quer dizer, todos os momentos de Jesus é o ensinamento e o exemplo dele próprio. Jesus, Juarez, complementando, Jesus perdoou a todos, porque ele era o supremo amor. Quer dizer, o supremo relativo, né? Porque supremo amor é só... Eu costumo sempre usar um termo, é representação máxima do amor de Deus entre nós. Então, ele usou desse amor para conosco. Mas nós, humanos, nós, civilização, ainda carregamos dentro de nós a culpa por tê-lo crucificado. Isso é atávico ainda. Então, esse amor ainda não floresceu dentro de nós, porque ressoa, né, em todo o inconsciente coletivo esse ato, né, que foi causado no ser mais bondoso, no ser mais perfeito. A humanidade ainda chora por conta desse ato. Tem isso ainda, muitos trazem isso, né, dentro de si. Mas o amor dele é tão grande que o perdão dele, por quê? Ele compreendia e compreende a ignorância dos nossos erros ainda. Isso não altera o que ele é, né? Agora, com o passar do tempo em que nós vamos mergulhando nesse amor, é que vai se alterando em nós a compreensão desse ser. E agora, minha gente, vamos para o nosso intervalo, o primeiro intervalo, e retornaremos daqui a pouco com a nossa segunda parte do programa de hoje. Mercado Flor de Teresópolis, rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui.
Mercado Flor de Teresópolis. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Assim, queridos amigos, retornando ao nosso segundo bloco do programa, a Antônia, no comentário dela, ela ressaltou muito bem. Jesus fazia essas comparações, por exemplo, nesses banquetes, seja de festa de núpcias, seja no encontro social. Ele era uma novidade à época. Essa que é a grande... Onde Jesus chegava, as pessoas, multidões, às vezes, no sentido, né? Dezenas, centenas e até milhares de pessoas. Você vê no Sermão do Monte, narra lá os evangelhos que tinha mais de 5.000 pessoas ou 6.000. Então, nós observamos que ele realmente atraiu atenção com a sua mensagem libertadora. Porque numa época em que a lei que vigia, que predominava, era a lei do mais forte e da espada poderosa, ainda mais para um povo submetido, né, ao jugo do poder do Império Romano, você vê um indivíduo, uma pessoa, nascido, conforme já foi comentado aqui, né, na simplicidade de uma manjedoura, filho de carpinteiro, porque muitos se dirigiam a ele assim: ah, Jesus, o filho do carpinteiro? Nós estamos vendo aí, não é? Quer dizer, uma pessoa, quer dizer, um ser que nasceu numa comunidade simples e, no momento oportuno, ele veio trazer a palavra, a boa nova, né, que são essas notícias alvissareiras, que significa ensinamentos novos para a humanidade, revelações novas para a humanidade. Só um instantinho, interromper, como diz a canção, ele que está falando que ele veio, a canção diz que ele veio mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas. Só o amor por todos nós. Só o amor por todos nós, né? E assim, e deixou em 3 anos, né, a sua mensagem que, na realidade, frutificou. Lá numa bucólica esquecida Palestina, né, aquele povo, um lugarejo lá para Roma, aquilo era um lugar insignificante. Mas você vê que a mensagem dele alcançou Roma, o Império Romano, e se espalhou, né? Partiu da simplicidade, no geral. Isso aí. Então, essa parábola realmente, e ele nessa comparação dessas festas, né? Ele faz uma comparação com um banquete espiritual, que somos todos convidados. Todos os dias. O banquete espiritual são os ensinamentos de Jesus. Perfeito. É a grande mensagem de Deus através do seu maior representante, que é Jesus. Perfeito. E esse convite quando fores convidar, é um convite ao trabalho, é o convite à caridade, é o convite a colocar as mãos à obra por amor ao próximo. Trabalhar no bem. Porque, essa é a grande e mensagem. podemos também fazer um comentário que muitas pessoas
por seguirem uma determinada religião, uma vertente cristã, seja qual for. E por cumprir, muitas vezes, aqueles rituais que tem o culto. A doutrina espírita, nós temos as palestras. Vamos citar a nossa religião, né? Temos as palestras aos domingos, durante a semana, o estudo, os passes magnéticos, enfim, trabalho de harmonização, de vibracional, enfim. Temos todas essas atividades na casa espírita. Água fluidificada. Então, simplesmente pela pessoa frequentar essas atividades, não vamos pensar que ela já vai estar numa posição na hierarquia espiritual. Ela está aprendendo. É isso aí. Eu Por aprendi isso, né, Antônio e Marilza? Aliás, encontramos somos todos muitos irmãos aprendizes. frustrados no mundo espiritual. Porque aqui eles seguiram, né, o que prescreviam ali os rituais, né, a filosofia religiosa, mas esqueceram de uma coisa: de praticar com o seu irmão. Ser benevolente, ser generoso, ser caridoso. É isso que nos faz pessoas ou espíritos melhores. Então não basta simplesmente você ir a um templo, seja ele qual for, participar do culto, participar ali das práticas, mas sair dali e continuar sendo a mesma pessoa, egoísta, orgulhosa, prepotente, gananciosa, avarenta, enfim. Então as religiões, elas servem de apoio para nós, nos ajudam a fazer o trabalho íntimo que Jesus nos orienta, temos necessidade de fazer, principalmente para aqueles que querem, sim, ocupar as posições, os primeiros lugares na hierarquia espiritual. E aí nós vamos revendo a parábola. Jesus foi a um banquete, quer dizer, a um almoço, né, um convite assim, na casa de um fariseu. Fariseu, nós já vimos aqui em outras oportunidades, né? Uma pessoa ligada a uma determinada corrente filosófica, religiosa, Uma seita, né? que achava que só eles estavam salvos, só eles que eram o detentor da verdade. É uma classe privilegiada, inclusive, Isso da que época. eles se autodenominavam, né? E Jesus vai e não perde a oportunidade, né? Não perde a oportunidade de dar ensinamentos. E nessa parábola ainda fala que havia uma pessoa doente, né? Uma pessoa doente que tinha o corpo todo inchado, que hoje nós sabemos que essa doença ela é causada pela retenção de líquidos, provocado pelo mau funcionamento dos rins ou do coração. E aí Jesus aproveita e pergunta, né? Quando ele observa aquela pessoa naquele ambiente extremamente doente. E ele pergunta, é lícito curar no sábado? Também é outra questão. Não foi dentro dessa Até parábola, hoje mas foi em nós outra vemos, situação. Em né? outra situação, Onde as pessoas, para ajudar o próximo, ele tem que ajudar só o que está no seu entorno. Ele só ajuda quem é da sua própria Vai religião. lá na nossa religião, na nossa casa. Então fica Não é pra fazer atrelando as pessoas a um condicionamento para ser julgado. E Ajude até onde hoje, estiveres. até onde hoje, estiveres, lá na e como estiveres. Palestina, os judeus não fazem nada durante o sábado. Um amigo nosso foi fazer uma viagem para lá, para Israel, e a pessoa que trabalha no hotel, no restaurante do hotel,
nem apertar o botão da cafeteira para fazer o café. Não podia. Ele não podia. Então lá Porque era sábado. não se faz nada no sábado. E isso Jesus já jogou por terra, né? E aí, como toda a plateia ficou em silêncio, Jesus pega a pessoa e sabemos como exímio magnetizador que ele era, solta uma descarga, né, energética naquela pessoa doente e a pessoa fica curada na mesma hora. Quer dizer, o coração, o rim da pessoa volta a funcionar e ela vai embora. E aí Jesus aproveita, diante daquelas pessoas todas assim como, né? Isso em estado assim de espanto, Jesus vai e aproveita para dar os seus ensinamentos. Quer dizer, aí é quando ele fala, quando fores convidado, quer dizer, quando você for convidado, convocado ao reencarne, a voltar aqui no planeta Terra, que você saiba exatamente o que você tem que fazer. Não é se colocar no top, eu sou PhD, eu sou pós-doutor, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não traz dentro de si a humildade de se reconhecer enquanto, né, servidor do Cristo. O que a gente precisa entender é que nós estamos a serviço do Cristo, não é a serviço do governo, não é a serviço do pastor da igreja, não é a serviço do presidente da casa espírita. Todos nós fomos convidados para essa ceia, para este banquete, para servir ao Cristo. E se a gente vem para cá, já está no plano espiritual, eu prometo que vou reencarnar, eu vou ser professora, vou cuidar do meu aluno, vou auxiliá-lo a vencer todas as suas dificuldades do aprendizado, ou eu vou ser médico, vou ser uma pessoa que vai ajudar as pessoas a se livrarem das suas mazelas físicas. Mas aí chega aqui, eu sou o doutor fulano de tal. Tem muitas... Eu sou a professora mestra, né? E aí eu vou estar na posição de destaque das primeiras filas, das primeiras cadeiras. E aí, quando a hora que você vai se encontrar consigo mesmo e vai ver que não é nada disso. Não é nada disso, né? porque a grandeza de uma pessoa não é representada pela posição que ela ocupa. Que mais é adiante, mais acima. Né? A posição, a grandeza de alguém é representada pelo que ela traz dentro de si, pelo amor ao próximo, pelo amor à causa do bem que ela carrega, pela sinceridade, pela simplicidade, pela humildade interior. Olha só, tem duas histórias aqui para contar a respeito disso aí. Primeiramente, dentro do nosso núcleo, né, espírita. Primeiramente, um palestrante que se destacava muito, né, ele era brilhante mesmo. Né? Então, as palestras deles era maravilhosa. E lá nessa instituição, sentava lá na última cadeira, uma pessoa muito simples, humilde mesmo, né? Na palavra. Ele não tinha o dom da palavra, muito simples. Não tinha títulos não acadêmicos. Tinha títulos acadêmicos, não tinha nada. Mas não perdia palestra. Mas estava lá, sempre assistindo e tal. Passou-se o tempo, ambos desencarnaram. Significa? Morreram. E na vida, que a vida continua, na vida espiritual, aí este palestrante, esses que detinham
detinha títulos acadêmicos, conforme você falou, falava brilhantemente, né? Discorria sobre o evangelho, sobre a doutrina, estava em maus lençóis. O que significa? Estava num estado de perturbação muito grande. De sofrimento. De sofrimento. Né? E ao longe ele vislumbrou aquela pessoa insignificante, humilde. Cheia de luz. Mas cheia de luz. E aí, sem jeito, não é? Mas até que o protetor dele, ou o anjo da guarda, arrumou um jeitinho de levar ele até, porque ele estava iluminado, essa pessoa. Feliz, sorridente. Feliz, num grupo já alto, lá da escala, né? Espiritual. Aí ele perguntou, mas você é aquele, né, que não faltava a minha palestra, né? Mas sim, mas você está muito bem, eu estou aqui passando um aperto, né? Sofrendo. Aí ele falou, meu irmão, olha só, o que acontece? Aquilo tudo que você falava, que pregava, olha, eu me esforcei muito em praticar. Com o seguinte, ele praticou, o outro só falou, só pregou. Por isso que nós estamos aqui, né, Antônia, tentando praticar. Para estar aqui falando para vocês, queridos amigos. A gente queima muito as pestanas, estuda muito, tenta praticar, né? Porque estamos aqui, estamos em situação de privilégio, não. Não, de forma Então, alguma. o que acontece? Muitas vezes, muitas pessoas aqui estão iludidas, achando que depois do desencarne, da morte, já vão ostentar posições. Aliás, temos aí que dizem, pelo menos, né, que é Jesus que vai recebê-los. Olha só. Que ilusão, né? Olha só. Então, não vamos nos equivocar e nem nos iludir. Olha, não tem pastor, não tem expositor, diretor de casa espírita, não tem padre, não tem bispo, não tem sacerdote, não tem papa, não tem nenhum governante, bilionário, título, não tem rótulo, títulos, rótulos, nada disso. É o que Jesus está dizendo na sua parábola. O que vai prevalecer realmente é esse trabalho que você falou no bem, que é isso que eleva o espírito. É isso que ele vai fazer com que ele ocupe, na escala espiritual, que é o mais importante, lugares de paz, de harmonia, de luz. Porque além, Fora disso, lembrei, sabe o quê? Que além de não levarmos daqui coisas materiais, riquezas, dinheiro, joias, pertences preciosos, também não levamos títulos. Eu costumo dizer, ficar tudo pregado na parede. Os diplomas ficam tudo pregados aqui na parede. A carteira de identidade daqui, a carteira de trabalho, a carteira as honrarias daqui. Tudo. Não, mas eu sou fulano, trago essas honrarias. Mas as honrarias de lá não servem Aliás, nada. A honraria aqui é outra. É aquilo é a tua luz que, interior, né, se você tiver. Que Jesus fala, quer ser feliz, né? Quando você deixar essa vida e adentrar no reino dos céus, no reino de Deus, quer estar em paz, faça aquilo que eu estou te pedindo. Se alimente aquele que tem fome. Isso aí. Cubra aquele que está nu. Dê uma palavra amiga àquele que precisa, né? Porque aí você vai estar fazendo a tarefa, vai estar cumprindo a lei do Pai Eterno, né? E aprendei de mim que sou manso de coração. E assim, vamos para o nosso segundo intervalo, para retornarmos daqui a pouco, dando continuidade aí aos comentários de nossa parábola de hoje. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikini. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca.
Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas, utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. Assim, amigos, retornando ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje, nós vamos fazer um resumo do que nós já comentamos aqui a respeito dessa parábola dos primeiros lugares à mesa de Jesus. Então, o homem, ele não deve se perder pelas falsas aparências, nem deixar-se perder por elas. Até por uma questão de educação, o homem deve saber que não deve ocupar lugares que ainda não estão destinados, mas é comum pessoas orgulhosas não se aperceberem de suas reais qualidades ou motivos do convite e ocuparem posições que destaquem suas ambições e vaidades. Muito bem. É difícil conservar as verdadeiras posições, quanto mais as inadequadas e indevidas. Na grande comunhão espiritual, os primeiros lugares são reservados aos servidores que se destacam pela moral elevada, modéstia, prudência, perseverança e outras virtudes da alma. A humildade é a primeira delas. Por isso Jesus nos diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não basta ouvir a palavra. Isso aqui, gente, se encontra em Lucas. Lucas, capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então não adianta participar do culto, das práticas espíritas, achar bonito e nada fazer. E aí nós vamos percebendo assim, no mundo, né, da atualidade, onde uma grande parcela se diz cristão, é impossível, né, como percebermos tanta miséria, tanta fome, tanta gente excluída, tantos desempregados, mais de 13 milhões de brasileiros que vivem desempregados. Num país onde a totalidade dos seus territórios se diz cristão. É verdade. Então, como que vamos perceber isso, né? Como fazer Jesus reviver nas nossas atitudes? Tanta criança fora da escola, tanta criança trabalhando em carvoaria para que as pessoas possam fazer seus churrascos aos finais de semana. Tudo isso. Quantos trabalham nos canaviais? É o egoísmo ainda, né? Do ser humano, né? Sobre isso. Quer dizer, é o egoísmo que predomina, infelizmente, ainda
nos sentimentos, né, humanos. Mas é o que você falou. Tudo isso É porque num país, Jesus ainda não está presente. Vamos botar no nosso Brasil, num país onde o país se diz país de cristãos. Então, acho que deveria uns ajudar o outro. O que significa essa palavra em cristão? Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Cristo. Se este país é cristão, ele precisa seguir os preceitos do Cristo. Aí, aonde está E os falhando? governantes, aqueles responsáveis pelas populações, precisam seguir o Cristo para que Sem dúvida. haja Agora, harmonia, quando ele fala aqui que não felicidade. basta ouvir as palavras, isso é Lucas que está dizendo. Isso. Porque as pessoas fazem aí um Discurso bonito. discurso muito bonito. Ah, não, porque eu ouvi a palavra. Certo, a palavra é importante, a gente estudar, não é? Entender e compreender as palavras do Cristo, que as palavras de Jesus é um chamamento ao trabalho contínuo, de reformulação interior. Trabalhar materialmente, quando a gente fala assim, trabalho, a pessoa liga logo a uma ocupação material, a um serviço, enfim. Isso é importante. Começa por aí. Para a nossa, primeiro, dignidade. Trabalho da dignidade. Então existe, não só no nosso país, no nosso Brasil, mas fazendo assim uma análise de nosso planeta, do mundo atual em que vivemos, ela levantou essa questão da desigualdade. Olha, hoje, aproximadamente, nós somos 7 bilhões e meio de almas aqui. Encarnadas. Muito bem. Dentre as quais 2 bilhões, igualmente de almas, passam necessidades básicas. De alimentação, de moradia. A gente basta ver isso aí. E o mundo gera riqueza suficiente para que ninguém nesse planeta passasse fome, necessidades básicas de alimentação. Mas o egoísmo, a ganância, que é isto que precisamos trabalhar. Olha aí, a prepotência. Os ensinamentos de Jesus é essa revolução, essa renovação que o indivíduo tem que ter. Não são todos, mas você vê que grande maioria ainda tem esse pensamento, não é? De querer o bem para ele, para os seus, e o resto que se dane. Por isso, nós temos essa visão ainda do mundo de muita dor, de muito sofrimento. Representam esse banquete espiritual que é servido indistintamente para todos. Só que as pessoas precisam interiorizar isso. Não é ficar como uma tela de filme que a gente está assistindo, ou uma tela de cinema assistindo ao filme. Que lindo, mas não interiorizou. Os ensinamentos de Jesus são para ser colocados em nós, interiorizados por nós, e serem colocados em prática, para fazer o que ele fez. Ele veio ensinar o que foi determinado por Deus, para que a humanidade pudesse saber. Aí a humanidade vai à sua religião, quer seja nessa ou naquela, ou na religião, na casa espírita também. Às vezes a pessoa acha que linda palestra faz aquele moço, que palavras tão bonitas, mas não coloca em prática. Ama, mas não ama. Perdoa, mas não perdoa. A criança, se for à escola, aprender a ler, mas se ela não lê, deixa os livros para lá e não lê, aprende as lições. E Jesus, mas não resolveu isso. No seu evangelho, ele deixou bem claro essa questão de ouvir a palavra dele. Ele diz, todos aqueles, isso está lá no evangelho, acho que de Mateus, João e Marcos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre, aí ele comparou, é semelhante àquele homem que constrói a sua casa sobre rocha. Então, Alicerce, base. Isso.
A fé É a casa robusta. que não cai, a casa que não desmorona. Não é isso, Antônio? Aí É pode isso. vir, bate sobre aquela casa os ventos, né? A chuva. Que representam a as tempestade, dificuldades da vida. as tormentas da vida, as Isso, tribulações as da vida. dificuldades. Mas aquela casa permanece Firme. porque não só ouviu as palavras, mas cumpriu. A casa, a criatura. A criatura. A casa do Espírito. Minha gente, não estamos, Jesus não estava falando. É uma Estava comparação. fazendo essa Casa analogia. material. Não era a casa material, era a casa do Espírito, né? O nosso interior. Então a gente Por isso que ele diz, aquele precisa... que ouve as minhas palavras e as cumpre, mas também aqueles que ouvem. Mas não as O que acontece? Fala aí, Antônio. O que vocês acham, meus amigos? Se a gente... É uma fé frágil, Frágil. entendeu? Incipiente, quer dizer, qualquer dificuldade na vida... Desmorona, desmonta a pessoa. Desmonta a pessoa, a casa rui, quer É dizer... preciso nos fortalecer através Então, do ensinamento de Jesus. quando eu- Ainda há tempo, ainda há tempo. O convite está O feito. convite é permanente. O banquete já está posto há mais de 2 mas mil eu sou anos. muito pecador, já fiz muita coisa errada, agora não dá mais tempo, já estou com não sei qual idade. Sempre há tempo. Antônia, o banquete está posto já há mais de 2 mil anos. Exato. Quem quiser participar, é só praticar, Todos são convidados. Evangelho- O Cristo espera por nós. sem dúvida. E não é por mim, por você e por Marisa. Não, é por todos nós, todos amigos de nós, casa. Estejam apostos, Atentos aí. atentos. Queridos irmãos, mais uma vez estamos caminhando para o término de o nosso encontro, né, de mais um programa. E sempre fazemos a nossa prece de agradecimento e que a paz de Jesus, das entidades venerandas do plano espiritual, possam também levar todos vocês que nos assistem, que acompanham o nosso programa, essa paz do Cristo, essa paz de Deus, como disse Jesus, que o mundo não pode nos dar. E assim a nossa querida Maria Antônia vai fazer a nossa prece de agradecimento por mais um programa espírita Amor e Caridade. Convidamos então a todos os amigos de casa que nos acompanham, que se juntem a nós para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, este mestre, amigo, irmão, querido, iluminado irmão, o nosso maior amigo. Senhor, agradecemos pelo aprendizado de hoje. Agradecemos pelas tuas lições, dadas há mais de 2000 anos atrás, mas que hoje nos tocam de forma diferente. Senhor, ensina-nos a praticá-las, que os teus ensinamentos possam ser colocados em nossas mentes, em nossos corações, e que possamos assim distribuí-los através do amor ao próximo, através da simplicidade, através da humildade, através do bem, sem olhar a Deus. Que a tua luz ilumine sempre, sempre, sempre as nossas vidas e que tuas bênçãos sejam conosco. Que assim possa ser. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.